É muito constrangedor, até como eleitora e moradora dessa cidade, a gente vê a normalidade que eles falam isso, né, do PCC, assim. A gente está falando de uma organização criminosa desse tamanho, e que causa tanto na cidade, e parece que já até normalizou. Eles jogam de um colo para o outro, fingem que não está acontecendo, ou arrumam desculpas, né? Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Ah, mas eu mandei afastar. Normalizam, de certa maneira, a existência de uma organização desse tamanho. E, como disse o Sakamoto, esse é um assunto muito grave dessa eleição. Será que o eleitor está prestando atenção? É possível jogar o PCC de um colo para o outro dessa maneira? Quem é que está mais encrencado com o PCC na sua análise? O mais grave de tudo, Fabiola, é a gente perceber que a política virou apenas um outro ramo do crime organizado, né? E nessa campanha eleitoral de São Paulo, eu já disse e insisto nisso, o PCC ganhou um protagonismo de elefante. E nada pode ser mais presente na conjuntura do que um elefante. E o PCC se tornou essa definição mais eloquente de uma coisa que está inegavelmente na cena política. E sobre isso não se pode admitir nenhum tipo de desconversa. E o que nós estamos vendo é desconversa. Ainda na semana passada, o UOL noticiou um caso envolvendo o Milton Leite. O Milton Leite, que é uma raposa da política de São Paulo, presidente a Câmara Municipal de São Paulo, e descobriu-se, ele está lá dando explicações no inquérito que foi aberto sobre a infiltração do PCC nos contratos de concessão de transporte público da prefeitura, ele está lá, no meio desses contratos, no meio dessa investigação. E aí se descobre que ele aluga imóveis para o PCC, ou aluga, ele é locador de imóveis para essa lavanderia do PCC, né? Uma das empresas, a Transvolf, que presta serviços de transporte de ônibus à prefeitura, paga aí. O Milton Leite já recebeu mais de 20 milhões em aluguéis dessa empresa de ônibus. E as pessoas fingem que não está acontecendo nada. Esses contratos, por exemplo, o prefeito já deveria ter higienizado todos eles. Ele alega, não, mas a prefeitura fez uma intervenção nas empresas de ônibus. Continua do mesmo jeito, né? E o tempo do judiciário, o tempo da investigação, a gente sabe, ele é muito lento, né? E não orna com o tempo da administração pública. A administração pública precisa tomar as suas providências para livrar. Não é razoável que o usuário de ônibus de São Paulo sente num banco de ônibus com a impressão de que o PCC está do lado, né? Então, aí vem o principal adversário do prefeito, o Pablo Marçal, tá lá o partido dele todo enganchado, o presidente do PRTB, um tal de Leonardo Avalanche, que aparece assim como detrito de uma avalanche na cena política, tá lá, tem um áudio que já foi divulgado pela Folha de São Paulo. Nesse áudio ele admite que tem vínculos com o PCC, que ajudou a libertar um dos líderes do PCC, e aí tem outros parceiros desse Avalanche, portanto, correligionários do Pablo Marçal, tal de Tarcísio Escobar, veja Escobar, até o nome orna com essa cena apodrecida, um tal de Tarcísio Escobar, um outro Júlio César Pereira, tem um apelido sugestivo de Gordão. Gente que vendeu carro de luxo para comprar drogas do PCC. Então, é esse quadro, todo ele apodrecido, que está mostrando que não há muita luz no fim do túnel da política paulista. Há uma certa quantidade de pus que se tornou impossível ignorar, né? Então, esse contexto não pode ficar à margem da decisão do eleitor. O eleitor, quando for tomar a sua decisão, precisa levar em conta todo esse contexto que nós estamos mencionando aqui. E aí, votar com um certo discernimento, né? Votar sabendo de tudo isso que está acontecendo. E nós sabemos que o PCC se tornou uma facção muito poderosa, né? Uma facção que já, inclusive, é multinacional, opera fora do Brasil. E natural que essa facção lave o seu dinheiro de alguma maneira. Agora estamos descobrindo, está lavando dinheiro
está praticamente é, é, privatizando a política brasileira. O PCC está privatizando a política brasileira. Então, nesse sentido, se tornou uma organização absolutamente liberal, né? Está operando segundo as regras do liberalismo. E o eleitor precisa prestar atenção nisso. Não vai do dia para a noite desaparecer o PCC, mas nós não podemos contribuir, Fabiola, para que ele desapareça assim, sendo um elefante em cena. Esse elefante está aí e o eleitor precisa levar em conta o elefante na hora de decidir o seu voto. O Davi Andrade ele diz: olha, o PCC é uma realidade.